Olá pessoal, mais uma vez a gente está por aqui. Hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto muito bacana, um assunto que de repente parece ser de fácil domínio do público cristão, né? E talvez de alguns que não se decidiram por Cristo ainda, não se tornou um cristão ainda, não sabe que caminho seguir. Eu pretendo falar de significado da salvação, né? Sobre o único caminho da salvação, em que é baseada a nossa salvação, né? A salvação. O que é salvação? É baseada em quê? Né? É baseada na morte, na ressurreição, na intercessão de Cristo por nós. A salvação, ela também tem os seus dois lados, né? Nós vamos falar um pouquinho depois sobre o lado da graça de Deus e a resposta humana. Deus, ele, através da sua graça, o que é graça, né? Favor imerecido, algo que eu não mereço, é graça. Então Deus, através da graça dele, ele me oferece a salvação através da cruz de Cristo, e só que tem que ter a minha resposta também, eu tenho que querer, vamos falar disso também. E depois nós vamos falar das 3 etapas da salvação. Não perca, não deixe de assistir os vídeos sobre salvação, vai te enriquecer bastante, vai te ajudar muito, tanto no entendimento quanto para você aplicar essa salvação. Primeiro a você e depois a pessoas que estão ao seu redor. Porque às vezes a pessoa pergunta, mas o que é salvação? Você está falando para aceitar Jesus aí? Esse negócio de aceitar Jesus, o que é isso? Vamos lá, salvação. Eu queria me basear aqui em Romanos capítulo 1, versículo 16. Né? Eu vou na Bíblia aqui, sem ser no celular, né? Eu vou na Bíblia mesmo aqui. Ó, minha querida Bíblia pentecostal, que eu amo tanto, né? Essa Bíblia é antiga, está comigo aí há muito tempo e eu gosto muito dela. Então vamos Romanos capítulo 1, versículo 16, interessante esse texto, e Paulo vai dizer assim, ó: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Quando Paulo escreve esse versículo, ele está dizendo, ele está declarando algumas coisas. Ele declara que o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo para ele, é algo que dá prazer nele. Ele tem prazer no evangelho de Cristo e ele não se sente envergonhado, ele sente muita vontade com o evangelho de Cristo, tanto para aplicar na vida dele, quanto para ele anunciar e aplicar na vida de outras pessoas, levar outros ao conhecimento desse evangelho. Paulo, ele tinha, nessa declaração, a gente vê muito fácil que ele tinha uma certeza muito grande da chamada dele, da salvação dele em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer, interessante aqui, que ele vai dizer porque ele é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para Paulo falar algo assim, ele viveu isso. Então, ele teve um encontro com Cristo, como a Bíblia descreve ali no caminho de Damasco, quando Paulo ele tem um encontro com Cristo, ele sabe que Cristo estava chamando ele para a salvação, então ele creu, e por causa dessa experiência agora ele pode dizer, ó, o evangelho, ele é salvação para todo aquele que crê. Aí ele fala da expansão desse evangelho, ele fala, ó, primeiro do judeu e também do grego. Quando ele fala que é também do grego, ele está falando assim, ó, primeiro foi para os judeus, Jesus veio para os judeus, mas ele veio também para o grego. Quer dizer, ele veio para o restante de toda a humanidade, para todos os gentios. E ele representa esses gentios falando sobre o grego, né? Então, assim, baseado nesse versículo aqui, eu gostaria de falar para você algumas coisas interessantes a respeito da salvação. Nós temos aí uma matéria na teologia que chama soteriologia, que vai falar sobre salvação assim profundamente. É uma matéria que vai aí um semestre inteiro do curso de bacharel em teologia, só que nós vamos falar aqui de coisas que realmente vão ser úteis para você. É algo aqui, ó, rápido, para você saber passar para frente e semear a semente do reino, né? Então, a referência de salvação nós temos aqui no Novo Testamento é salvação pura, falando sobre salvação nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo. Salvação, a Bíblia fala dela desde Gênesis até Apocalipse. A salvação do homem, Cristo, é o tema da Bíblia Sagrada em todos os livros, em todas as suas passagens, né? Mas aí no Antigo Testamento a gente vê lá em Êxodo capítulo 15, verso 2, para não perder muito tempo eu não vou ler aqui todas as referências, mas anote aí
Êxodo capítulo 15, verso 2, você vai ver Miriam cantando após a travessia do Mar Vermelho. Ali ela vai falar que Deus ele salvou o povo, né? Lá em Salmo 27, verso 1, primeiro, Davi fala da salvação como sendo a luz na sua vida, né? Nós vamos ver em Isaías 53, versículo 5, o famoso texto falando sobre a vinda do Messias, né? Isaías profetizando sobre a vinda de Jesus, e lá no versículo 5 ele fala a execução, ele descreve a execução dessa salvação que aconteceria na cruz. Então, a Bíblia inteira é cheia de referências sobre Cristo e sobre a salvação, e aqui estão algumas do Antigo Testamento. Aí quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem alguns textos que são muito bons da gente utilizar para falar sobre salvação. Anote aí, você pode utilizar esses textos também, tá? Um texto bacana para você utilizar aqui, está lá em João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6 fala assim, ó: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Então Jesus aqui, ele é o único caminho, né? Muitos lugares, religiões, seitas, pessoas, mestres, filósofos, grandes homens vão dizer: há caminhos que levam a Deus. Não, não há caminhos que levam a Deus. Há caminho tal, eu posso fazer assim que eu chego a Deus, posso fazer assado que eu chego a Deus, né? Religião não salva ninguém, de fato não salva ninguém, religião não salva, quem salva é Cristo. Mas há um caminho apenas para a salvação: Jesus. Você que está me ouvindo, me vendo, assistindo esse vídeo, você ainda não aceitou a Cristo como Salvador da sua vida. Saiba de uma coisa: há dois caminhos, um caminho para o céu e o caminho para o inferno. Eu quero falar claramente para você aqui: não estou pregando teologia da prosperidade, não gosto disso, não gosto de falar de facilidades, até porque a Bíblia diz para mim o seguinte, ó: o céu é tomado à força, o caminho é estreito e apertado, o caminho para a salvação, ele é estreito e apertado, e a Bíblia fala: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho para a salvação, para chegar no céu, é aceitar Jesus como Salvador. É caminho onde eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que negar minhas vontades, eu tenho que me submeter a Deus, a vontade dele e a sua palavra, moldar a palavra dele na minha vida. Assim eu chego no céu. E nós estamos falando de uma eternidade, né? Nós temos que cuidar. No vídeo anterior eu falei que a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual como algo sensível, maravilhoso, algo especial. Nós precisamos cuidar muito da nossa vida espiritual. Nós temos várias áreas da nossa vida: financeira, familiar, profissional, acadêmica e tudo, mas a vida espiritual está no topo. E hoje a sociedade não se preocupa com isso. Cada um cuida de si, é cada um por si. E eu não posso falar que é Deus por todos, mas cada um por si, né? Cada um cuida do seu cantinho, cada um cuida da sua vidinha, mas não se preocupa em que haverá uma eternidade após esta vida aqui. Não se preocupa. E há dois caminhos: o céu e o inferno, né? Se você não for para o céu, você estará no inferno. O inferno é o quê? Condenação eterna, sofrimento eterno. O que é eterno, gente? Eterno é algo que não vai acabar nunca, né? É eternamente no inferno ou eternamente no céu. Infelizmente, uma das maiores dores que a Bíblia fala que haverá no inferno é a dor da consciência. Você pensar: nossa, um dia eu assisti um vídeo e falou sobre o céu e o inferno, e eu ri da cara daquele camarada que estava falando no vídeo. Eu simplesmente mudei de vídeo, mudei para outra coisa, fui para o Facebook, fui para outro vídeo, e eu não dei a devida atenção. Agora eu estou aqui no inferno, não é possível. Eu podia ter escutado, eu podia ter pegado a Bíblia, podia ter tirado minhas dúvidas, podia ter aceitado Cristo, podia ter vivido uma vida melhor. E não, agora eu estou aqui. A dor da consciência ali no inferno vai ser algo cruciante, algo esmagador. Mas a Bíblia ela diz que aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, como sendo o único caminho para a salvação, esses herdarão a vida eterna. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então Jesus, ele é o único caminho, tá? Parece surreal o que eu estou falando para você, mas se você tem dúvidas, se você tem aí resistência quanto a isso, se você pensa: isso é balela, isso é bobeira, isso é bobagem que ele está falando, isso não existe, isso é viagem da cabeça dele. Não é, né?
Pega uma Bíblia, começa a ler a Bíblia Sagrada, escreva nos comentários, eu respondo os comentários, eu gosto muito de responder os comentários do vídeo, respondo. Escreva nos comentários, coloque dúvidas que você tem, fique à vontade, né? Entre em contato com a palavra de Deus, pega uma Bíblia e vai ler. Vai numa igreja cristã e ouve uma pregação, louvores. Entenda que você, a sua alma, precisa de Deus. Olha, Atos capítulo 4, versículo 12, aqui ó. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ok? Vou ler novamente, ó. E em nenhum outro, só em Cristo, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É só Cristo, tá? Então, eu vou aqui terminando esse vídeo. Eu tenho muito a falar sobre salvação aqui ainda. Vou fazer outros vídeos. E para você que está me ouvindo aí e já é cristão, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, te ajude a você cada dia você negar a si mesmo, você moldar, né? Pegar a palavra de Deus e moldar em você. O salmista vai dizer o seguinte, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, faça isso. Jesus em breve voltará. Amém? Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e te ajude a se decidir por Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.